Amélia, é evidente nesse início de 2015 que a Câmara dos Deputados está num ritmo de trabalho acentuadamente maior do que o do Senado da República. Já funcionando, já trabalhando, já pautando temas da maior relevância e da importância para a sociedade brasileira. Temas importantes como a reforma política, temas importantes como a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os fatos desses criminosos que submeteram a Petrobras a essa situação. A Petrobras é muito mais do que isso. Ela tem e continuará tendo um papel muito importante no desenvolvimento econômico e social do nosso país. Existem estatais, como a Petrobras mundo afora, que são muito eficientes, como o caso da Statoil, que é a companhia estatal norueguesa, mas que é gerida por métodos e por critérios e procedimentos que não são os procedimentos do patrimonialismo brasileiro, que submete o interesse da Petrobras e o interesse do Brasil aos interesses espúrios de projeto de poder. Há diferenças em relação a essas visões aqui nessa casa. E nós temos percebido que a Câmara Federal já está atuando firmemente com suas comissões constituídas e nós estamos aqui tentando nos colocar, tentando dar ao Senado protagonismo diante de tantos temas que precisam ser encarados e enfrentados aqui a partir de mudanças importantes no marco da Constituição e no marco do funcionamento das leis. É um desses temas que eu quero trazer à tribuna do Senado na tarde desta quinta-feira, fazendo uma avaliação do porquê nós não enfrentamos uma das questões mais importantes para a população brasileira, que é a segurança pública. Por que a União continua sistematicamente se omitindo do enfrentamento e do engajamento junto aos nossos estados para produzir uma sociedade de paz? O nosso Constituinte de 88, de fato, produziu uma Constituição digna do seu apelido. A nossa Constituição cidadã, assim apelidada pelo sempre saudoso ex-deputado e presidente do Congresso Brasileiro, presidente da Câmara Federal, o deputado Ulisses Guimarães. Produziu o Constituinte uma Constituição atenta às angústias dos cidadãos brasileiros, dando relevância, sobretudo, aos direitos sociais, às conquistas sociais, comprometendo o Estado brasileiro com a efetivação dessas políticas sociais. Avançou na construção de um pacto federativo mais democrático, valorizando o poder local e descentralizando as ações na concretização desses avanços sociais. Ainda que reconheçamos esses avanços, é absolutamente necessário admitir que eles são absolutamente insuficientes para a realidade que estamos vivendo. Sabemos, evidentemente, dos grandes desafios nas áreas, por exemplo, de saúde e educação, mas sabemos também que são decorrentes de questões relativas não apenas ao financiamento adequado para essas áreas, mas também a instrumentos e visões que estão relacionadas à gestão e não ao sistema constitucional. A Constituição Federal é clara ao estabelecer as competências e responsabilidades dos municípios, dos estados, da União, na efetividade dos direitos e garantias na educação e na saúde. O Constituinte dispôs sobre tais temas, criando sistemas integrados e descentralizados em razão das ações públicas voltadas para a concretização de todas essas políticas. Foi na esteira desse debate que nasceu o Sistema Único de Saúde, mantido pela União, pelos estados e pelos municípios. E ainda que tenhamos que reconhecer o drama brasileiro na área da saúde, sobretudo para os mais carentes, os pobres, aqueles que não têm acesso à saúde privada ou a um plano de saúde, é evidente que esse marco entre antes e depois do SUS
é necessário o seu reconhecimento, não apenas na criação do Sistema Único de Saúde, que evidentemente busca o seu aperfeiçoamento, a sua capilaridade, uma gestão que possa acolher com mais humanidade e com mais eficiência a tantos brasileiros. Na educação, outro desse fundamental direito social, mesmo que ainda reste tanto a fazer, não há como negar que o tratamento dado pela Constituinte ao tema deu destaque à necessidade de uma melhor e maior articulação entre a União, os Estados e os municípios, e assim foi, tanto que o Brasil, ao longo desse período, construiu uma malha de ensino, e ao longo dessa construção dessa malha, muitos avanços foram alcançados, como a universalização do acesso ao ensino fundamental, evidentemente que questões como pré-escola, como ensino médio e tantas outras precisam ser encarados, e ninguém melhor do que o nosso sempre professor e senador Cristóvão Buarque para poder avaliar essas questões, que são questões fundamentais. Mas o tema que me traz aqui, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é o tema da segurança pública. Porque ainda que a nossa Constituição, em seu artigo 144, estabeleça que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, não a contemplou no contorno do Pacto Federativo. Mais uma vez, em 2014, senador Dário Berger, mais uma vez em 2014, de novo, nós quebramos um novo recorde. Tivemos o maior número de pessoas mortas em um ano. Segundo dados divulgados pelo Mapa da Violência, em 2014, ao todo foram 56.337 mortes violentas, o maior número desde 1980. E o mais grave, a maioria das mortes por homicídios que se dá entre jovens. São taxas de homicídios que nem países em conflito armado conseguem alcançar. A partir dos 19 anos e até os 26, a taxa de mortalidade por causas violentas no Brasil ultrapassa a 100 óbitos por 100 mil habitantes jovens, enquanto a taxa total média de homicídios brasileira também alcançou o patamar mais elevado, com 29 casos por cada 100 mil habitantes. O índice considerado não epidêmico pela Organização Mundial de Saúde é de 10 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, ou seja, nós estamos com indicadores 3 vezes superior àquilo que a Organização Mundial da Saúde considera indicador não epidêmico, comprovando que o problema da segurança pública, da criminalidade em nosso país, é sim uma epidemia. E toda essa violência não decorre apenas dos índices sociais alarmantes. Um dos fatores determinantes é o avanço das drogas em nossa sociedade. Há toda uma geração em risco. O narcotráfico é um mal em todo o mundo e está no centro, no núcleo da violência e das elevadas taxas de homicídios em nosso país. Os criminosos, integrantes de facções do crime organizado, estão cada vez mais ousados e aparelhados e armados, fazendo comunidades inteiras reféns da violência e da insegurança. Os trabalhadores brasileiros saem de casa para o trabalho com o receio de serem vítimas e não voltarem para os seus lares. As drogas no centro dessa questão. Mas não apenas o tráfico de drogas, também o tráfico de armas, até porque nós sabemos que essas drogas e que essas armas não são fabricadas aqui em nosso país. O fato objetivo, senhora presidente, senhoras e senhores senadores, é que desde a promulgação da Constituição de 88, o que assistimos é a omissão da União, em relação ao enfrentamento compartilhado da segurança pública. O que tem prevalecido é o argumento de que cabe aos Estados o combate à criminalidade que afeta a milhões de famílias brasileiras, não apenas nos grandes centros, mas também nas médias e nas pequenas cidades do interior do nosso país, assim como no interior do meu estado, do estado do Espírito Santo.
Obviamente que nós precisamos reconhecer os esforços da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, no combate ao narcotráfico e ao tráfico de armas. Mas enquanto não definirmos o compartilhamento da segurança pública no Pacto Federativo Brasileiro, não teremos o desenvolvimento institucional dos órgãos de segurança no esforço conjunto no combate ao crime. Durante a última campanha presidencial, assistimos de maneira convergente os candidatos a presidente na tese e na necessidade de que a União precisa participar. Esse foi, inclusive, o centro de muita preocupação e de afirmação do meu candidato a presidente, que foi o senador Aécio Neves, que sinalizou com clareza a necessidade de nós evoluirmos para o Ministério da Justiça, para o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. A presidente Dilma, reeleita, em seu programa de governo propunha mudar a Constituição para que a União possa cuidar da segurança pública. Hoje, de acordo com o texto constitucional, a segurança pública é uma atribuição dos governos estaduais. A presidente Dilma declarou durante a campanha que quer alterar a Constituição para permitir que o governo federal tenha maior protagonismo nessa área. E, evidentemente, tem razão a presidente Dilma. O que mais preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem caráter e tampouco nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons, senador Cristóvão Buarque. Daí a necessidade de irmos para além da retórica, e é isso que nós estamos defendendo. Há uma emenda constitucional de nossa autoria que já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que altera o texto constitucional, dando responsabilidade material compartilhada entre os entes federados e criando a chamada responsabilidade comum legislativa para que esse tema possa ser um tema que tenha o pleno compartilhamento entre os entes federados. O que esperamos mais? Essa proposta de emenda constitucional, ela está aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Baste que os líderes e a mesa diretora, assim como o nosso presidente, não foi eleito com o meu voto, mas é o nosso presidente, porque o meu voto esteve à disposição da alternância de poder. Todos sabem o quanto lutei, o quanto trabalhei para que o nosso senador Luiz Henrique pudesse ser o presidente. Não foi o presidente, assim não definiu a maioria dos senadores, mas agora o senador Renan é o nosso presidente. E nós precisamos aqui debater uma agenda ativa, uma agenda que possa criar links de relacionamento entre o Senado e a população brasileira, porque muito dos nossos desgastes, eles existem em razão, efetivamente, de cuidarmos aqui de tudo e cuidarmos muito pouco do interesse real da população brasileira. Fazer o ajustamento, fazer o aperfeiçoamento no texto constitucional, criando o compartilhamento entre Estado, União e Estados com relação à segurança pública é algo unânime, é algo que tem o apoio da presidente Dilma, porque ela declarou em campanha política, portanto a sua base deverá estar apoiando essa matéria, e nós não podemos ou não devemos prorrogar esse tipo de enfrentamento. Por isso nós estamos propondo a PEC 33 de 2014, que visa explicitar, deixar claro, senador Moca, na Constituição Federal, o compartilhamento de competência e responsabilidade entre União, Estados e municípios no enfrentamento dessa chaga, dessa epidemia de segurança pública, e eu ouço com prazer o senador Moca. Senador Ricardo Ferraz, eu estava no meu gabinete e acompanhando o pronunciamento de Vossa Excelência. E claro, quando o pronunciamento, ele evidentemente tem um alcance nacional, mas me permita trazer para o meu estado, que é o Mato Grosso do Sul, um estado com uma característica específica, porque nós temos uma fronteira seca e intensa, nós somos entrada, né, dessas drogas, tanto vindas do Paraguai,
no caso a maconha, né, e a cocaína pela Bolívia. E eu, quando aqui cheguei, nos idos de 98, né, eu tive a oportunidade de participar com um colega nosso aqui, o senador Magno Malta, da CPI do narcotráfico. E foi pela primeira vez que se tocou nesse assunto. De lá para cá, só fez aumentar essa questão. Né? Embora tenha um combate e tal, a questão da segurança é fundamental. Então, ao lhe apartear, dizer que terá e tem o meu apoio a PEC que Vossa Excelência está apresentando. Eu acho oportuno, importante, estruturar, criar condições, fazer com que Estado, município e o governo federal possam atuar de forma junto no sentido de otimizar esses esforços. Mas eu queria também, junto assim, além dessa questão da segurança, além de reforçar isso, é fundamental, principalmente na fronteira, que a gente leve também o desenvolvimento. É fundamental. E lá no meu estado, há um esforço muito grande, no sentido, nós temos uma rodovia, que é uma rodovia da integração, da chamada Sul Fronteira, e principalmente, estamos querendo levar um centro de tecnologia, de inovação e informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas duas coisas vão ter que caminhar junto. Nós temos que, hoje, se perguntar para a população quais são os grandes problemas do país. Saúde, logo em seguida segurança, ou segurança, logo depois saúde. É impressionante como isso. E a segurança, Vossa Excelência, toca aí na ferida que, se queremos otimizar, se queremos melhorar, temos que partir da integração entre o município, o Estado e o governo federal. E aí, necessariamente, é preciso mexer na Constituição, que com o texto atual, ela proíbe isso, ou proíbe, ou no mínimo, ela dificulta essa integração. Então, quero parabenizar pelo tema que traz Vossa Excelência essa tribuna, e desde já me colocando como também um defensor dessa ideia, desse projeto de emenda à nossa Constituição. Muito obrigado pela parte que Vossa Excelência me concedeu. Eu quem agradeço a colaboração de Vossa Excelência, ou a parte de Vossa Excelência, que eu quero integrar à manifestação que faço, porque sei da defesa intransigente que Vossa Excelência tem feito de políticas para o nosso chamado Brasil profundo. Esse Brasil que tem características muito próprias, muito específicas, e uma delas é a fronteira seca do nosso país, né? E nós discutimos muito e debatemos muito, senador Mota, e Vossa Excelência é parte disso, na Comissão de Defesa, um dos mais importantes e estratégicos projetos que o Estado brasileiro já colocou de pé, com o apoio e com a liderança do glorioso Exército Brasileiro, que é o nosso CISFRON, um programa que foi instituído com políticas de curto, médio e longo prazo, com investimentos em recursos humanos, em recursos materiais, em tecnologia de ponta para acompanhar tudo aquilo online que acontece nas nossas fronteiras. Um programa que foi constituído para ser implementado em 10 anos. E com o desenvolvimento do seu investimento, de acordo com o seu exercício orçamentário e financeiro, esse projeto não será implantado sequer em 50 anos, e nós voltaremos a debater esse assunto este ano, na Comissão de Defesa, porque este é um dos programas estratégicos de modo a contribuir com a segurança e com a cultura da paz em nosso país. Essas drogas não são produzidas aqui em nosso país, elas são importadas. Então, o que nós precisamos é combater com eficácia esses crimes transnacionais lá na fronteira. É lá que nós precisamos combater esses criminosos e não aqui nas cidades, porque aí é como querer apagar um incêndio depois que toda a casa foi tomada pelo fogo. Então, integrar as ações, criar condições explícitas e objetivas, materialmente falando, na Constituição Federal, é o que nós estamos propondo, senhores senadores, porque não tem e não faz sentido ser a segurança pública a grande prioridade nacional e não estar na Constituição Federal, que esta deve ser uma tarefa compartilhada entre estados e municípios. E União, claro, evidentemente. E eu não falo desse governo,
Eu falo de todos os governos que sucederam a Constituinte desde 88, porque, pasmem, a Constituição brasileira não cria responsabilidade no conjunto da segurança pública para que nós possamos ter uma ação integrada, uma ação descentralizada, um plano, enfim, nacional de segurança pública. Por isso, senhora presidente, nós estamos aqui chamando a atenção para esse fato. Essa que não é uma questão menor, essa que é uma questão relevante, e nós temos na casa inúmeras iniciativas como essa, que modestamente partiu de mim, mas tem iniciativas super valorosas de muitos senadores, com extraordinária contribuição no dia a dia do brasileiro. E é isso que nós precisamos fazer, dar protagonismo ao Senado, discutindo temas que sejam do interesse da sociedade brasileira e não temas meramente limitados dos interesses da baixa política, da política velha, da política pequena. Muito obrigado, senhora presidente. Muito obrigado, senhores e senhoras senadoras.